Olá! Eu gostaria de falar neste vídeo sobre um personagem bíblico que aparece uma única vez, mas é suficiente para causar muita polêmica e muitas lendas e muita controvérsia. Não é um livro, é uma personagem, como eu falei, o nome desse personagem é Lilith. Afinal, quem foi Lilith, né? Lilith sempre aparece nas conversas de adolescentes, de pessoas esotéricas, nesses tempos de rebeldia contra Deus, ela é sempre lembrada. E a gente vai falar nesse vídeo, dentro da série Os Proscritos da Bíblia, sobre Lilith. Então vamos lá. Como eu falei, ela aparece apenas uma única vez na Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 34, versículo 14 e 15, que diz assim: E as feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros chamarão seus companheiros, e Lilith pousará ali, e achará lugar de repouso para si. Ali fará a coruja seu ninho, e porá os seus ovos, e aninhará os seus filhotes, e os recolherá debaixo das suas sombras. Também ali se ajuntarão os abutres, cada fêmea com seu macho. Isaías 34, 14 e 15. Também aparece, além de aparecer na Bíblia, também é citado nos manuscritos do Mar Morto, datado de cerca de 100 anos antes de Cristo. Uma passagem que diz assim: E eu, o sábio, proclamo a glória do seu esplendor, para assustar e intimidar todos os espíritos dos anjos destruidores, os espíritos bastardos, os demônios, as Liliths, os animais uivantes do deserto, e aqueles que atacam as pessoas de surpresa para perverter o espírito do entendimento. Fragmento da Gruta 4, nos manuscritos de Qumran. Então, baseado nessas e em outras tradições, o nome Lilith sempre é lembrado. Ele também quem seria Lilith, né? Afinal de contas, quem foi Lilith? Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não tenha ouvido, talvez esteja ouvindo falar pela primeira vez agora. Lilith teria sido uma primeira esposa de Adão. Antes de Eva, Adão teria tido Lilith como esposa. Uma história bem diferente. O alfabeto de Ben Sirac, que data da Idade Média, nos diz assim: primeiro Deus criou Adão, semelhante a ele. Depois Deus disse: não é bom que Adão esteja só. Então Deus criou uma mulher para estar com Adão. A mulher foi criada da terra, do mesmo material que Adão. Deus deu seu nome de Lilith. Alfabeto de Ben Sirac. Também aparece na tradição, como eu falei, na tradição esotérica judaica, a tradição chamada Zohar, que diz assim: vinde e ouvi, existe um espírito feminino, supremo, criado no princípio juntamente com Adão. Seu nome é Lilith. Zohar 3:19. Curiosamente, o nome Lilith deriva do nome hebraico, de uma palavra hebraica chamada Lailá, que significa noite. Nesse ponto, lá no Éden, o alfabeto de Ben Sirac nos fala que Lilith e Adão viviam tranquilamente, viviam bem em harmonia. O paraíso era só perfeição e harmonia, tudo transcorria muito bem e não tinha nenhum problema. Por alguma razão, a gente não sabe porquê, né, que as pessoas, os homens têm essas ideias, o alfabeto de Ben Sirac fala que Adão quis estar numa posição superior a Lilith. Uma maneira de dizer que Adão quis praticar uma posição sexual por cima, quis possuir Lilith por cima. No que ela disse: não, você não vai fazer isso, porque afinal de contas eu e você somos feitos do mesmo material e você não vai vir por cima de mim, você não é meu superior. E aí então eles começam a brigar severamente, eles começam a discutir, a gritar e tal. Nesse ponto aí, Lilith, em algum momento, ela grita o nome santo de Deus, ela invoca o nome santo de Deus. Ela grita bem alto, né? Yahvé! Quando diz isso, ao gritar o nome santo de Deus, ela é arrebatada e desaparece nos céus. Ela some
e Adão fica sozinho. Adão procura então por Lilith e não acha Lilith. Procura, vai para cá, vai para lá e simplesmente não encontra mais a sua esposa. Vai até o Criador Altíssimo e insistentemente pede para que o Criador traga Lilith de volta. Então o Altíssimo manda 3 anjos trazerem Lilith de volta. O nome desses anjos está escrito e é Senoi, Sensenoi e Senjan Gelof. Esses 3 anjos são nomes estranhos, né? São incumbidos. É porque geralmente os nomes, eu acho estranhos porque geralmente os nomes são com El, né? Terminam com El, que é a corruptela para Deus, né? Gabriel, Rafael, Muriel e outros Els, mas esses caras, nenhum deles tem nenhum El no final. Eles são incumbidos então de trazer esses anjos são incumbidos de trazer então Lilith de volta para Adão, que aguarda ansioso sua volta, mas ela se recusa a voltar. Né? Ela simplesmente diz que não vai voltar, não vai voltar. Os anjos acham, onde é que os anjos acham? Eu não disse isso, onde é que os anjos acham Lilith? Eles procuram Lilith por toda a criação e a acham flutuando misteriosamente, magicamente, sobre as ondas do Mar Vermelho. Então eles procuram trazer Lilith de volta e ela diz que não vai voltar, que não vai voltar, que não vai voltar. E fica aquele duelo, eles procuram forçá-la e não conseguem. Paralelo a isso, Adão está no paraíso sozinho e insistentemente agora pede a Deus uma outra esposa. Pede a Deus que dê a ele uma esposa mais submissa. E finalmente, Deus provê a Adão uma segunda esposa. É aí, nesse ponto, que entra o relato de Gênesis capítulo 2, versículo 23, que diz assim: Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque do homem foi tirada. Em algumas versões mais antigas, em vez de esta sim, ele diz esta por fim. Por quê? Por que ele diz esta? Dá a entender que havia aquela. Né? A Bíblia não deixa claro isso, mas relata que ele diz esta sim, ou essa é por fim. Ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Porque a outra foi tirada da terra junto com ele. E o interessante desse conto é porque as mitologias, é importante que se diga isso é uma mitologia, né? Isso não é literal, é literário. Nas mitologias os tempos procedem de maneira diferente. Enquanto os anjos estão lá procurando trazer Lilith de volta, decorre todo o episódio da criação, da queda e da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Eles são expulsos do paraíso e tal, e o trama continua. Voltando lá para os anjos e Lilith, promete para os anjos o seguinte: me deixem aqui, me deixem só, que eu não farei mal a nenhuma criança que tenha um amuleto, no amuleto escrito o nome de vocês, ou que tenha a imagem de vocês nos aposentos onde essa criança está, porque a tradição diz que ela tinha prazer de maltratar as crianças. Né? Diz assim, Zoar, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Ela vagueia pelo mundo à procura de crianças que possa punir. Ela as abraça apenas para causar-lhes a morte e a dor. Zoar 1,19. Lilith, então, ela tem prazer em maltratar os descendentes de Eva. Ela tem ciúme e prazer de maltratar os descendentes de Adão e de Eva, as crianças. Ela abraça e sufoca as crianças. Ela leva também, a tradição diz que leva as mulheres a muitas dores e a morrerem no parto. Mas não satisfeita com isso, ela também procura fazer mal às crianças, ela também
enquanto Adão dorme, ela leva Adão a ter sonhos eróticos e procria com Adão em sonhos, né? E gera espíritos femininos malignos, né? Espíritos femininos malignos, que como ela também odeiam os descendentes de Eva. Diz assim: quando Lilith vagueia de um lado para o outro do mundo à noite, ela brinca malevolamente com os homens, fazendo-os expelir suas sementes. Quando descobre homens dormindo sozinhos, Lilith e seus demônios femininos aproximam-se deles, prendendo-nos sorrateiramente. Deitam-se de costas, sorvem seu desejo e procriam por meio deles. Além disso, elas levam os homens a doenças, sem que eles saibam como essas doenças surgiram. Zoar capítulo 1, versículo 19c. Então isso tudo é muito estranho, né? Uma primeira esposa de Adão que faça semelhante coisas, né? Então, qual é o motivo então da exclusão? Bom, a única menção de Lilith na Bíblia não foi excluída. Está lá para quem desejar ver. Algumas versões mais modernas, na tentativa de tornar isso tudo muito mais palatável, mudam o nome de Lilith para criaturas da noite, que eu acho muito bobo, porque o nome dela aparece como um nome próprio e não como qualquer coisa, né? Ele não foi excluído da Bíblia, esse nome, e não aparece mais na Bíblia. Os demais relatos sobre Lilith são demasiadamente fantasiosos e não são dignos de serem considerados verdadeiros ou literais. Por essas razões, as autoridades religiosas não levam essas histórias como sendo verdadeiras, né? Não obstante, essas histórias elas possuem sabedoria que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira sabedoria que eu vejo aí nessa história toda é que o verdadeiro poder masculino nunca é violento e jamais pretende dominar o semelhante. Adão, ao procurar, nesse mito todo, Adão, ao procurar impor sobre sua companheira o seu desejo, ele fragmenta não apenas a sua companheira, como também é fragmentado pelo seu próprio desejo. Jesus é a expressão máxima da masculinidade. Ele é o todo poder masculino, todo poderoso, mas ele não impõe nada. Ele é doce, sutil, embora seja firme. A segunda sabedoria é que uma boa conversa e perdão seriam suficientes. O mito nos conta a história de duas pessoas que poderiam ter invocado o arbítrio do Altíssimo para resolver as suas questões, né? Mas, diferente disso, ele é um casal desajustado que não recorre à ajuda, né? Os casais precisam de ajudas. Você e eu, que somos casados, precisamos de ajuda, e às vezes a gente precisa da ajuda de pessoas mais velhas e mais sábias, que nos aconselhem, que nos orientem. Isso não é vergonha. Adão e Lilith deveriam ter procurado a ajuda do Altíssimo, mas não o fazem. Terceira sabedoria que a gente encontra aqui é: refreie seu ego. O ego é uma coisa terrível. O ego expulsou as pessoas do paraíso. A triste saga de Adão e Lilith nos conta a história de duas pessoas descontroladas, né, que se permitem exageros, sabe? Quando o marido fala o que quer para a esposa esposa fala o que quer para o marido, e acha que depois, por pedir perdão, tudo vai ser apagado. Não é bem assim. O que você diz não volta mais. Há um ditado que diz que há um ditado afegão que diz que 4 coisas não voltam: o filho que parte, a flecha lançada, a águia que deixa o ninho e a palavra falada. Depois que você diz o que você quer dizer, isso não volta mais atrás. A quarta sabedoria nos diz isso. Se eles se refreassem, se eles se acalmassem, a história poderia ter sido diferente. E por fim, na vida muitas vezes nós temos
uma segunda chance. Adão teve uma segunda chance. É dada a ele Eva, uma segunda esposa, que leva esse Adão a ter uma outra história, que poderia ter sido diferente, mas não foi. Essa é uma outra história e a gente fala sobre ela em um outro momento. Adão e Lilith erraram. Adão errou com Lilith quando forçou-a a fazer a sua vontade. Adão errou com Eva quando permitiu que Eva fizesse a vontade dela. A tradição nos conta que Adão tornou-se uma pessoa muito sábia e muito piedosa. Deus nos ajude a aprender com essa história, né? Deus nos abençoe. Sou o pastor Paulo Tide. Um grande abraço e a gente se vê pelo caminho.